Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24. É esse o texto pelo qual nós vamos conversar nos próximos minutos. E esse texto aqui é uma das falas mais cortantes de todo o ministério de Jesus. E assim como foi profunda para os discípulos que ouviram essa frase há 2000 anos atrás, ela vai falar muito ao nosso coração hoje também. Então, antes de ler esse texto, convido você para estar conosco aqui de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, vem com a gente. Caso você não possa estar às 7h30 da manhã, não tem problema. Todos os nossos devocionais ficam salvos e você pode assistir em qualquer momento do dia. Todos eles, neles, o Senhor fala conosco. Tem sido um presente de Deus dividir esses breves minutos com tanta gente preciosa todos os dias. E sei que você é uma dessas pessoas que vai se somar a nós também. Vamos lá, gente. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, em algumas versões mais tradicionais, vai estar escrito assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez, então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa frase de Jesus, que é muito impactante, uma frase muito forte, uma frase que meio que paralisa o nosso coração para a gente refletir nela, né? O que é tomar a cruz e seguir Jesus? Ela vem dentro de uma história bastante interessante. Jesus, ele chama os discípulos para um lugar, digamos assim, isolado, só Jesus e os discípulos, os 12 mais próximos, né? E Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Eu quero fazer aqui um censo do IBGE. O que é que as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? Qual é a minha identidade na boca do povo? Jesus pergunta isso para os discípulos. E os discípulos são encarregados, então, de trazer essa resposta para Jesus. Ó, mestre, algumas pessoas acham que tu és a reencarnação de Elias. Outras pessoas acham que tu és, na verdade, João Batista. E aí Jesus fala assim: e para vocês? Quem eu sou para vocês? Essa pergunta é muito forte, né? Eu acredito que todos os dias Jesus faz essa pergunta para nós: quem eu sou para você? Já imaginou Jesus na sua frente perguntando isso? Quem eu sou para você? Essa resposta define toda a nossa vida. E a ideia não é dar uma resposta bonitinha. Afinal de contas, Jesus já conhece o nosso coração. A ideia é nós refletirmos em como está o nosso coração em relação a Jesus. Mas aí, quando Jesus pergunta isso, né? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro levanta o dedo e fala assim: mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro foi tão boa que Jesus fez um dos elogios mais belos já registrados em todo o seu ministério. Jesus fala assim, ó: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Você já imaginou? Você está numa roda de amigos com Jesus. Jesus faz uma pergunta. O pessoal fica até intimidado, né? Se eu vou acertar, se eu vou errar, se eu vou falar bonito. Aí você dá uma resposta tão boa que Jesus fala assim, ó: sua resposta foi tão boa que só pode ter vindo do trono de Deus. Foi o próprio Deus que revelou para você, de tão boa que é a sua resposta. Olha o nível de elogio que Jesus dá a Pedro nesse momento. Eu acredito que você, eu também certamente, e o próprio Pedro, nós ficaríamos empolgados com aquilo. Pedro ficou empolgado, Pedro ficou ali todo confiante. Rapaz, um elogio desse é realmente para deixar realmente a cabeça nas nuvens. Aí, logo que Jesus fala isso, Jesus começa a desenvolver e a comentar algumas coisas que vão acontecer com ele. E Jesus começa a dizer: olha, eu vou morrer. A minha morte vai ser uma morte de cruz, vai ser uma morte dolorosa. Vai acontecer isso, isso e isso comigo. E aí esse mesmo Pedro,
que está empolgado pelo elogio que ele recebeu de Jesus, Pedro levanta o dedo mais uma vez e fala assim: mestre, olha, nós não vamos deixar ninguém te prender. Olha, quando alguém vier aqui para poder pegar o mestre, nós vamos lutar, vamos fazer uma rebelião, nós vamos impedir de todo jeito, eu não vou deixar o mestre ser crucificado. E aí Pedro, que havia recebido minutos antes um dos melhores elogios já registrados na Bíblia, vindo do próprio Jesus, esse mesmo Pedro agora recebe uma reprimenda tão profunda que Jesus fala assim, ó, para trás de mim, Satanás. Então, eu quero também te transportar para essa sensação. Agora que você já entendeu qual é a sensação de receber um elogio maravilhoso da boca de Jesus, você já imaginou Jesus olhando para você e dizendo assim, ó, para trás de mim, Satanás. É como se Jesus estivesse dizendo, essa ideia de me impedir de ir para a cruz é uma ideia satânica. Eu preciso ir para a cruz. Eu preciso morrer. Eu vim ao mundo para morrer, para derramar o meu sangue pela humanidade, pelo perdão dos pecados de todos. Então, Pedro ele está conversando com Jesus e é diante desse diálogo, diante desse contexto que vem Mateus 16, 24. Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. E aí no verso 24, né, ele vai dizer o seguinte, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a pergunta que nós fazemos então é o seguinte, o que é de fato pegar a cruz e seguir Jesus? Vou trazer uma reflexão para vocês aqui. Muitas vezes, o maior obstáculo entre nós e Deus é a versão de nós mesmos ou a parte de nós mesmos que nós mais protegemos. Todos nós temos uma versão nossa, temos características nossas, temos traços do nosso ser que nós protegemos a todo custo. E nós não queremos que ninguém toque naquilo. Nós não queremos mudar aquilo de jeito nenhum. E quando Jesus fala assim, olha, tome a sua cruz, a ideia de cruz não é uma ideia gloriosa como nós temos hoje. Cruz, Jesus Cristo morreu, nos deu salvação, ressuscitou. Naquela época, tomar a cruz, ser morto numa cruz, era o tipo de morte mais vergonhosa que existia. Era o maior tipo de humilhação social que um cidadão daquela época poderia passar. E Jesus está dizendo tomar a sua cruz. E quando Jesus fala, perdão, tomar a sua cruz, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, para você realmente me seguir, você vai ter que entrar numa zona de desconforto. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que entrar em desconforto. Você vai ter que fazer coisas que talvez você não queira fazer. Você vai ter que me entregar coisas que você está tentando proteger. E nisso aqui, todos nós nos encaixamos. Acho interessante que ontem eu estava vendo um Reels do Douglas, né, do Dizascope, nosso queridíssimo pastor irmão Douglas, abençoa tanto o Brasil, e Douglas falou algo interessante, ele falando sobre interpretação bíblica, ele falando, olha, quando a gente vai interpretar a Bíblia, nós precisamos sempre buscar entender o que o escritor original estava querendo falar para o público original. Então, o que é que aquele cara, 2000 anos atrás, queria falar com essa frase para aquele público-alvo em específico, naquele contexto em específico? E ele estava comentando sobre interpretação. Aí embaixo eu comentei, complementando, afinal de contas eu concordo com o que ele citou, e eu falei assim, olha, é interessante também a gente pensar que a interpretação, ela precisa ficar presa ao contexto. Você tem que interpretar conforme o contexto do que aquilo foi escrito. Mas a aplicação, ela se expande. Então, esse texto aqui, ele foi escrito há 2000 anos atrás. Mas eu posso interpretar o que Jesus quis falar 2000 anos atrás e aplicar na minha vida hoje. Aplicar para as situações que eu vivo hoje. É por isso que mesmo que você nunca tenha carregado literalmente uma cruz sobre suas costas, você lida com o que esse texto quer aplicar. Ou seja, Jesus te convida a entregar tudo aquilo que você quer proteger. Inclusive, a gente tem um devocional aqui,
baseado naquele texto que Jesus fala assim, ó, quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, a ganhará. E é basicamente o mesmo sentido de tomar a cruz. Porque quando a gente quer proteger o nosso ego, o nosso eu, a gente coloca ele a perder. Mas quando nós entregamos o nosso eu, nós estamos, na verdade, ganhando ele, estamos melhorando ele, estamos colocando nas mãos de Deus. E todos nós, gente, somos confrontados a entregar versões, pedaços, traços, nuances de nós mesmos que Deus tem pedido, mas nós temos protegido. Eu coloquei aqui uma lista para você fazer um teste dentro do seu próprio eu, né? E você entender se você tem de fato entregado a Jesus todo o seu ser ou apenas parte do seu ser. A gente falou ontem sobre fundamentos, sobre Deus ser o fundamento da nossa vida. E hoje, por exemplo, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, trazer algumas nuances aqui. E você vai rastrear o seu coração, você vai sondar o seu coração para saber se de fato você tem tomado a sua cruz para seguir Jesus ou se você está tentando proteger aquilo que Deus quer que você entregue. Então, algumas pessoas lidam com o eu controlador. Quando eu falo eu falo do ego, da personalidade. Um eu controlador. O que é esse eu controlador? É a pessoa que precisa prever tudo. Ela precisa dominar tudo. Ela só descansa quando tudo está do jeito que ela imaginou. Então, esse eu controlador, você precisa entregar para Jesus. Você precisa tomar a sua cruz e dizer, Senhor, por que eu sou controlador? Eu sou controlador porque se as coisas saírem do meu controle, eu me desespero. E se as coisas saírem do meu controle, eu saio do meu eixo. Se as coisas saírem do meu controle, eu não consigo viver bem. Tome a sua cruz. Tomar a cruz, nesse caso, é entregar esse traço controlador da personalidade e agora ser governado pelo Senhor Jesus. Tomar a sua cruz significa entregar o governo do seu ego ao único que pode, de fato, governar o seu ego. Quando você diz assim, não, Tiago, eu mesmo governo o meu ego, eu governo o meu eu, na verdade você é governado por ele. O único que consegue governar, de fato, o seu ego é o Espírito Santo. É por isso que quando o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo não vem anular a nossa personalidade. Ele vem direcionar, ele vem governar, ele vem fazer com que todos aqueles traços de personalidade sejam direcionados para um propósito positivo. Então tem o eu controlador, tem, por exemplo, o eu ferido. Coloquei vários tipos de eus aqui, nem vai dar para falar tudo, mas o eu ferido, por exemplo, já o que é esse eu ferido, esse ego ferido? Pessoas que transformam dores antigas em justificativas para viverem desconfiados, defensivos, fechados. E é interessante porque todos os que são feridos em algum momento, eles vão se fechar, eles vão se proteger, em alguma medida eles vão tomar uma postura um pouco mais cautelosa. Porém, você não pode fazer da sua ferida o seu norte. Existe um momento onde você vai precisar amadurecer e abrir-se novamente para experiências que são arriscadas, sim. Ah, Tiago, porque eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui deixado para trás, eu isso, eu aquilo. Deus te convida a amar novamente. E quando você amar novamente, você vai passar novamente pelo risco de alguém te deixar, de alguém te trair, de alguém te abandonar. Amar é arriscado, querido. Já diria o poeta, viver é perigoso. Mas qual é a solução que você tem para isso? Não, então não vou amar ninguém. Olha o quanto você vai desperdiçar se você não amar só porque alguém um dia te feriu. Então, o eu ferido também precisa ser lançado nessa cruz. Você vai levar a sua cruz com Jesus. O próprio Jesus está dizendo, você quer me seguir? Tome a sua cruz. Pegue o seu eu ferido, o seu eu controlador. Negue a si mesmo, venha até mim. O eu carente, que busca validação, que fica emocionalmente refém das aprovações alheias. Como tem muita coisa aqui, eu vou passar lendo bem rapidamente, só para você, talvez você se identifique, o eu religioso, que usa práticas para manter uma boa aparência, mas na verdade você não tem um arrependimento real. Isso aqui tem muito, gente, muito. E é sorrateiro. É sorrateiro porque as pessoas vão se enganando, elas acham que viver uma vida religiosa é suficiente ali. Não, olha, eu faço minha parte, vou para a igreja, aqui minha selfie, estou na igreja, aqui no culto, hashtag igreja tal. Cuidado com isso.
Isso não é suficiente. Na verdade, é a menor parte da espiritualidade. Deus vê o coração. Deus não vê sua foto no feed, no story. Deus não vê o vídeo que você fez, o Reels que você fez. Deus vê o coração. Então, o eu religioso, o eu ansioso, o eu ofendido, né, que tem muito a ver com ferido também, que pega ali as feridas da vida, as mágoas, e fazem das mágoas os seus próprios deuses. Então, tudo isso, pegue essas versões suas e entregue ao governo de Cristo. Quando Pedro está, digamos assim, discutindo com Jesus, não vou dizer brigando, né, mas ele está discutindo com Jesus, o diálogo é muito interessante, porque Jesus está dizendo o seguinte: eu vou para a cruz, eu vou para a morte, vão acontecer coisas ruins comigo. Eu estou avisando a vocês justamente para vocês saberem e não ficarem desesperados quando isso acontecer, tá? Quando isso acontecer, já vai estar sabendo que eu estou te preparando para isso. Aí Pedro fala, não, de modo nenhum, não vamos deixar acontecer. No fundo, o que é que Pedro está dizendo ali? Olha, eu prefiro a minha vontade do que a sua. Senhor Jesus, eu prefiro o meu jeito do que o seu. Eu prefiro a minha vontade do que a sua. Sabe por quê? Porque o lugar confortável de Pedro era a luta, era a briga, era o confronto. Então, por ele, não, nós vamos lutar, vamos brigar, vamos confrontar. Quem lembra lá no jardim do Getsêmani, quando foram prender Jesus? A Bíblia fala assim que Pedro, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote Malco, né? E quando fala assim que Pedro cortou a orelha, porque Pedro deu um golpe para cortar o pescoço. O cara desviou, cortou só a orelha. A ideia de Pedro, meu irmão, vamos brigar até a morte aqui, todo mundo. Era o lugar confortável dele, o traço de personalidade de Pedro inclinava ele para isso. Mas esse traço de personalidade de Pedro não estava debaixo do governo de Jesus. Jesus está dizendo, Pedro, essa sua vontade aí, por mais sublime que ela seja, por mais maravilhosa que ela seja, não, vamos lutar, vamos guerrear, vamos até a morte, vamos proteger. Pedro, para trás de mim, Satanás. Essa vontade não procede do Pai. O mesmo Pedro que minutos atrás havia recebido um elogio maravilhoso. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Agora ele está ouvindo uma repreensão e sendo chamado de Satanás. Olha como a nossa personalidade, quando ela não está debaixo do governo de Jesus, ela pode ser satânica. Às vezes você acha que satânico é só aquele, né? Aquele artista, aquele famoso que se converteu e falou assim, eu tinha um pacto com o diabo, que eu tinha que beber sangue de não sei o quê, que eu tinha que fazer isso aqui, que eu tinha que matar não sei o quê, que eu tinha que pererê, parará, que eu tinha que fazer aquilo e acolá. Aí você acha que a pessoa, olha, essa pessoa era envolvida com Satanás. Quando nós não entregamos o nosso ego, o nosso ser, a nossa essência ao governo de Cristo, nós começamos a viver um propósito satânico. É por isso que Jesus fala assim, você precisa me entregar aquilo que você quer proteger. Porque aquilo que você quer proteger e não entrega a Jesus, na verdade, quem governa essa parte da sua vida é Satanás. Às vezes, algumas pessoas, para não dizer muitas pessoas, e quando eu digo muitas pessoas, não é para acusar ninguém, é para você se encaixar nisso, para você trazer para o seu coração. Ó, se Tiago falou que são muitas pessoas, então preciso sondar meu coração também. Eu sondo o meu de cá, você sonda o seu daí. Às vezes, nós tratamos o evangelho como um restaurante self-service. Você já foi num self-service? Tem lá a bandeja com cada elemento, né? Vamos pegar os alimentos simples aqui para imaginar. Tem a bandeja com macarrão, tem a bandeja com arroz, tem a bandeja com feijão de caldo, feijão tropeiro, aí tem a bandeja de carnes, tem a bandeja com a salada de um tipo, salada de outro tipo, salada de outro tipo. E aí você coloca no seu prato o que você quiser. Depois você pesa na balança e faz ali o seu almoço, sua janta, seu café da manhã do jeito que você quiser. O evangelho não é self-service. Não dá pra gente pegar só o que a gente quer. Não, Tiago, eu quero só... Me mostra aí os códigos da riqueza de Salomão. Me mostra aí por que os judeus ficaram ricos no mundo. Não, o evangelho é muito mais do que isso. E, na verdade, as transformações mais profundas que o evangelho nos traz estão naquelas áreas que nós temos resistência a entregar. Compreende? Então Deus não quer muito de você, Deus quer tudo de você. E tudo aquilo que nós resistimos a entregar a Deus vai ser governado por Satanás. É por isso que Jesus, lá atrás, ele falou para Pedro assim, ó. Na verdade, ele fala para Pedro, ele amplia, né, para os discípulos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Jesus quer que você entregue a parte de você que você quer proteger. Amém? Eu quero orar com você para a gente fechar esse devocional. Esse é daqueles devocionais onde certamente o Espírito de Deus ele vai continuar falando no seu coração. Mas eu preciso orar com você, porque você precisa orar sobre essa palavra que foi ministrada. Antes da gente orar, se inscreve no canal, se você é daqui pela primeira vez. A gente está junto todo dia, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta. Tem um grupo no WhatsApp, fechado, sem conversa paralela, feito só para eu te enviar o link dos devocionais diariamente. Então clica no link, o link está na descrição, nos comentários e também no topo do chat. Sempre deixa em 3 lugares para facilitar. Tiago, paga alguma coisa? Nada, é só entrar lá para você receber o link dos devocionais, receber material de estudo também gratuitamente. Vai ser uma bênção ter você por lá. Mas antes de nós terminarmos o devocional, quero orar com você para trazer ao seu coração a sensibilidade necessária para o Espírito Santo falar com você. Olha, eu tenho certeza que durante todo esse devocional, o Espírito Santo já começou a pincelar algumas coisas na sua mente aí. Algumas coisas que vieram. Tiago, veio tal coisa em minha mente. Por que veio? Porque Deus trouxe. Porque Deus está trazendo para você. E muitas vezes essas áreas, Deus está pedindo, não, me entregue. Você resiste por N motivos. Mas a melhor coisa a fazer é entregar. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que nos convida a uma entrega completa. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de todos os que estão aqui nesse momento orando comigo. Eu quero te pedir que o teu Santo Espírito traga sensibilidade, traga discernimento e traga também, Pai, coragem para entregar-se. Porque eu sei que muitas vezes é desafiador. É desafiador entregarmos algo no qual estamos muito apegados. Seja uma ideia, um sentimento, uma pessoa, um traço de personalidade, uma convicção interior muito forte. Mas que o Senhor nos pede, e se o Senhor nos pede, o Senhor sabe o que fazer com isso. Ajuda-nos a entregar, ajuda-nos a confiar, ajuda-nos, Deus, a termos um derramar por completo diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos a tomar a nossa cruz e seguirmos. E que esse tomar a cruz, Pai, não seja fruto de um mérito, de um esforço humano, mas de uma graça mesmo derramada por Ti. Nos ajuda nesse processo, Senhor. Sem Ti não há como conseguirmos. Mas ainda bem que temos o Senhor para nos ensinar, para nos alertar, para nos sustentar, para nos capacitar. Eu te sou grato, Pai, por essa palavra. Eu te sou grato por todos que estão aqui orando comigo nesse momento. Que a Tua unção alcance agora cada casa, cada pessoa, cada coração que está orando comigo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte que mais falou do teu coração. E se Deus falou com você, pode falar com outras pessoas também. Compartilha esse devocional com alguém. Vai ser bênção para essa pessoa também. Bom, tamo junto sempre de segunda a sexta às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.